USP, mestrado e doutorado em saúde pública, pós-doutorado em saúde pública sobre os determinantes sociais de saúde, Faculdade de Saúde Pública da USP, analista sociocultural no Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, pesquisador e docente do ensino superior com experiências profissionais em órgãos de gestão pública de saúde nos 3 níveis federativos. Muito obrigada por ter aceitado o convite, doutor Paulo. Vamos ouvir com muita atenção. Olha, vejam, primeiro exijo uma resposta. Denise, não é um vasto currículo. Eu conheço vastos currículos. Né? Mas tem que valorizar, viu? Eu agradeço, exatamente. Tem que valorizar. É um longo tempo, né, em que eu trabalho na área de saúde. É muito tempo. Desde que me formei, um pouco antes de terminar minha formação. Isso tudo compõe nossa trajetória de vida. Nossa trajetória, minha e de vocês, está aqui neste momento. Por isso é um diálogo. Né? Nós vamos trocar, certo? Vamos construir juntos um conhecimento a respeito de ética. E esse construir é muito verdadeiro. Por quê? Porque o termo diálogos ele é um método. É um método criado por Sócrates. Sócrates morreu em 370 a.C. É um diálogo onde duas pessoas detentoras de sua capacidade plena, cognitiva, se põem frente a frente para discutir um assunto e os dois honestamente apresentam o que pensam sobre aquilo. Não é o que sentem sobre aquilo, mas o que pensam sobre aquilo. Isso constitui um diálogo. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né, porque se chama diálogos. E hoje são trajetórias pessoais que estão aqui, responsabilidades, né, que todos nós portamos, e aí a ideia de estarmos. O currículo, né, a gente tem que apresentar e dizer de onde vem essa pessoa. Né? Então, antes ainda dos agradecimentos, vou fazer essa primeira apresentação, que começou por aí. Meu nome é Paulo. Eu sou graduado em Ciências Sociais, faz 40 anos isso, e desde então, cerca de 40 anos, fui fazer mestrado numa certa ocasião, depois fiz meu doutorado, sempre na área de saúde pública, depois fiz um pós-doutorado, e sempre tentando desenvolver uma compreensão, né, de que realidade é essa. Essa realidade é a que vocês portam. É a que vocês têm, é a vivência de vocês e a minha vivência em construir esse sistema de saúde no Brasil. E o sistema de saúde, pegando aqui a fala do Nadir, ele tem que finalidade. A saúde das pessoas. É a saúde das pessoas. Todos nós, com nossa trajetória, portando às vezes algum interesse partidário, algum interesse político, algum interesse econômico, né? Algum interesse do grupo onde eu moro, no fundo, apesar de portar todos esses interesses, ou através de portar esses interesses na sua fala, não podem jamais tirar o olhar do foco. A meta é a saúde das pessoas. Como compor boas condições para a atenção da saúde das pessoas e garantir que as pessoas tenham saúde. Então o currículo basicamente é isso. Dizer, sou eu, estou aqui humildemente, né, querendo dialogar. Preciso começar agora com a fala por onde eu deveria ter iniciado, de fazer os agradecimentos, né, por estar aqui. Então, primeiro agradecer ao Dr. Luiz Carlos Amargo, que é o presidente do Conselho e secretário de Saúde da cidade de São Paulo. Também ao senhor José Jimenez, que é o coordenador do Conselho Municipal de Saúde, seu Júlio Caruso, que nos falou agora, secretário-geral, senhor Ivan Cáceres, que é o assessor parlamentar de gestão participativa, ao senhor Fábio Salles,
nos falou também, que é supervisor dessa assessoria, o meu amigo recém-conhecido, senhor Nadir Amaral. O Nadir está aí? Nadir Amaral, uma pessoa boníssima, gostei demais de conhecê-lo, conheci recentemente quando recebi o convite. Estávamos agora até gravando mais conhecimentos entre nós. Depois, tenho aqui ainda os senhores conselheiros aqui presentes e membros do executivo, do staff da secretaria. Então, o agradecimento a todos por esta oportunidade de estar aqui. Segundo, falar que o Paulo, eu, trabalho numa instituição chamada Instituto de Saúde. O Instituto de Saúde é um órgão da Secretaria de Estado da Saúde, né? E ele existe desde 1969. Né? Foi criado com a finalidade de discutir esses assuntos que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Quais são os serviços e a maneira de organizar o sistema mais eficaz ou mais eficiente, mais útil, para que de fato as pessoas possam vir a ter saúde. Né? E o acesso aos recursos de saúde é um dos caminhos, né, para que a pessoa e a população seja saudável. Certo? Então, quando você contribui para que isso possa efetivamente cumprir seu papel, você está cumprindo o papel de garantir o estado de saúde adequado. Então, lá o Instituto, queria mencionar duas pessoas, são muitas, né, que fizeram uma trajetória muito importante, né, ao Instituto de Saúde. É o professor Zé da Rocha Carvalheiro, nosso colega, né, trabalhamos, nos vemos mensalmente, algumas vezes ao mês, lá no Instituto, que entre várias coisas, né, ele porta uma demanda já de longa data de que os serviços de saúde eles sejam capazes de produzir conhecimento a respeito de si próprio, desenvolver áreas de pesquisa, capacidade dentro dos serviços, os profissionais, os usuários e os gestores que ali trabalham reunirem informações sobre o seu dia a dia, olhar para essas informações, analisá-las e poder reinvestir, ou seja, colocar esse conhecimento de volta no próprio serviço, de maneira a aprimorá-lo, de maneira que ele possa estar cada vez melhor voltado a atender a necessidade da população inscrita. Então, esse é um objetivo de longa data. O professor Carvalheiro e nós no Instituto sempre trabalhamos nesse sentido, no sentido de tentar fomentar isso. Né? Outra pessoa a mencionar, a doutora Luísa Raimann, com quem eu trabalhei muito tempo, lá no Núcleo de Investigação de Serviços e Sistemas de Saúde, e onde nós eu comecei a entender um pouco como é que funciona o sistema de saúde, o que é o sistema de saúde. Né? A doutora Luísa Raimann foi diretora do Instituto até recentemente, aposentou, então mencionado. Tem a doutora Luísa Tereza, que é a atual diretora, e queria mencionar assim, a minha diretora imediata, que é a doutora Lígia Duarte, que me permite estar aqui hoje, certo? E mencionar uma pessoa que está na plateia, a doutora Silvia Bastos, que está aqui, talvez você já conheça, que está indicada para substituir nossa atual diretora no Instituto de Saúde, né? Assumindo a direção da instituição em breve. É uma grande satisfação tê-la aqui. No transcorrer da minha apresentação, vocês vão ouvir falar de uma outra pessoa, que é o Dr. José Rubens de Alcântara Bonfim. Quem não o conhece, certamente vai conhecer, é uma pessoa muito conhecida na área, um grande sanitarista, médico, que tem contribuído demasiadamente para o desenvolvimento do sistema de saúde e de várias das questões que eu abordarei aqui, como, por exemplo, a importância da informação para a tomada de decisão.
uma tomada ética de decisão, inclusive. Tá bom? Então, feitas essas ressalvas, esses agradecimentos e esses reconhecimentos, vamos dar início aqui à apresentação mais técnica. Bom, esse não é uma produção minha, né? Esse slide é como definiram os organizadores do evento o objetivo deste evento, né? O objetivo destes 4 encontros: consolidar o código de ética e conduta, além de acompanhar as ações relacionadas a esta importante pauta na cidade de São Paulo. Quando eu finalmente li isso, há 2 dias atrás, já estava à minha disposição há muito mais tempo, mas eu toquei disso há 2 dias. Minha apresentação estava quase toda pronta, a questão da conduta, né? Mas espera aí, como eu reflito sobre isso, a conduta, né, e a ética, né, do ponto de vista de um eventual necessário termo de conduta. Eu tive que refletir novamente sobre isso. Em função disso, incluir alguns outros slides, vocês vão ver já quais serão. Então, vamos fazer esse caminhar aqui, tendo aproximadamente uns 30 minutos agora, dando 3 passos. Um de noções gerais, conceitos. Segundo, ética. Ética, ferramentas éticas que nós temos à nossa disposição hoje. E terceiro, uma ferramenta ética que está disponível para agentes econômicos, agentes do mercado, né? De maneira que a gente possa refletir qual é o papel de cada um de nós no comportamento ético dentro do setor saúde e como que as experiências já existentes poderiam nos ajudar a construir, eventualmente, um termo de conduta, certo? Bom, eu sou pesquisador, sou docente, já trabalhei também em gestão durante algum tempo, nos 3 níveis federativos, né? Então, minha participação sempre foi de dentro, olhando, tentando contribuir com o coletivo, né? E tem uma coisa que a pesquisa e o mundo intelectual tem que nos oferecer, é uma definição clara de conceitos. Os conceitos, a gente usava até recentemente uma ideia de blocos de construção, lembra-se disso em alguns mecanismos de planejamento. O conceito é um bloco de construção. Um bloco de construção, você constrói uma ponte, você constrói um edifício, você constrói, sei lá, plataforma, pesado. O conceito é um bloco de construção da nossa cabeça, né? Quanto melhor ele for, quanto mais apurado ele for, melhor a possibilidade que essa ponte não caia, né? De que esse muro fique lá em pé. Então é importante, né? Não é só uma coisa intelectual. Não, na verdade todos nós portamos conceitos. Além de conceitos, portamos valores, né? Então a primeira coisa para discutir ética, dentro dessa linha dos conceitos, é o quê? O que é as palavras que a gente usualmente usa como sinônimos, moral e ética. 2 palavras que a gente chama quase como sinônimos, né? Qual é a sua moral? Qual a sua ética? Né? E de fato, nos ensina o professor, aqui embaixo a referência, Paulo Fortes, né? Que morreu recentemente, precocemente, e tinha uma importante contribuição na área de ética e saúde. Então, estou recuperando aqui do seu livro. Esse livrinho aqui é de 1998. Você veja, a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre ética e pesquisa, a resolução 96, do ano de 96, anterior, pouco anterior a essa contribuição do professor Paulo. E, bom, é muito interessante, né? Foi uma primeira leitura assim, da academia, né, sobre esse assunto, ética e saúde.
e nos beneficiamos bastante dessa leitura. Ele faz essa distinção aqui nos primeiros capítulos do livro, segundo ou terceiro capítulo, não sei, onde ele vai dizer que, olha, lá, quando surgem esses termos, há 2.000, 3.000 anos atrás, o termo grego, né, onde a palavra ethos significava, aqui embaixo, caráter, modo de ser, costumes, conduta de vida. Isso era o que se chamava de ética. Na ocasião, quando os gregos, há 2.500 anos atrás, usavam essa palavra ética, ou seja, eles já tinham a preocupação de discutir a adequação do comportamento do indivíduo frente à sociedade a que ele pertencia. Né? Que contribuição você dá? Você contribui para a sociedade? Você de fato pensa de maneira adequada? Quais são os seus valores? Mas era uma questão individual. E pouco depois, pelos romanos, eles são posteriores, né, como império, ao mundo grego. Usavam a palavra mos, está ali em cima, do latim, ou mores. Alguns de nós talvez já tenhamos visto a palavra mores. Eu lembro que no ensino médio a gente usava mores para falar sobre costumes, né, que você adotava como valores. Em latim, mores significava costumes, conduta de vida. Conduta de vida. Era uma palavra de origem linguística diferente que tinha uma sociedade diferente o mesmo conteúdo, ou seja, sociedades distintas, em momentos distintos da sua trajetória, desenvolveram, na sua especificidade, vocábulos para pronunciar uma mesma ideia, que é a ideia qual é a tua participação dentro da sociedade. Quanto você expressa esses valores da sua sociedade. Certo? Então aí a origem, para a gente que interessa, da palavra ética. Diz também o professor Paulo Fortes, que com o passar dos anos, com 2.500 anos, as sociedades vão se desenvolvendo e vão adotando formas diferentes, conteúdos diferentes para essas palavras. Como diz ali, moral passa a ser, nos dias de hoje, uma coisa assim, um conjunto de princípios, valores e normas que regulam a conduta humana nas relações humanas de determinado momento histórico. Então veja, hoje, se nós perguntarmos aqui a todos os presentes, quais são os valores que te instruem? Né? Os valores morais. Haverá um conjunto, talvez mínimo, de valores que vão coincidir. Mas haverá um outro conjunto de valores que, apesar de serem muito bons, eles expressam uma realidade mais próxima à sua. Né? Aquele grupo que está mais próximo de você. Os valores que aquele grupo que você pertence identificam como os valores a serem verdadeiramente defendidos, ou que exprimam aquilo que é verdadeiramente a realidade. Mas cada grupo tem essa convicção de si próprio, e essa convicção não coincide com as convicções dos outros grupos. Então, há um momento, no passado, em que esses valores eram quase que recobriam todo um conjunto populacional. E hoje você vai ter, cada sociedade, estou falando, reúne aqui, representando 12 milhões de pessoas, da maior cidade do Brasil, e seguramente não é à toa que nós vejamos coisas de forma diferente. Nossos valores realmente podem até ser sinônimos, ser parecidos, mas na verdade expressam também uma diversidade. Isso não é, me parece, uma coisa
negativa, isso talvez seja a própria força da nossa sociedade, não é? Ou seja, a gente cresceu no sentido de permitir a existência dessa diversidade de concepções, mas nós precisamos aprender a lidar com elas, conviver com elas, respeitá-las, sem se transformar nelas, obviamente, mas respeitá-las. Né? Quando eu não me identifico, significa isso é alteridade. Isso é alteridade. Reconhecer o outro não é se transformar no outro, ou agora querer que ele se transforme em você. Mas reconhecer que é um outro. Tem um outro valor. Respeitar. E ser respeitado na sua especificidade, nas suas características. Então, essa é uma questão que o termo moral vai trazer para a gente. Nessa síntese, né, que o professor Paulo Fortes vai fazer nesse livrinho dele. E ele diz também, olha, ocorre que o próprio termo ética também passou por profundas transformações nesse período, a ponto de hoje você poder dizer que ética é não mais simplesmente aquela conduta, aquele expressão de um valor exclusivamente dentro de uma sociedade, de princípios, mas passa a ser uma opção individual, uma escolha ativa, uma adesão íntima da pessoa a valores, a princípios e normas morais. Coloquei aqui, entre aspas, uma parte que foi extraída literalmente do livro. Né? A ética é ligada intrinsecamente, ou seja, dentro, interiormente, né? Intestinalmente, como a gente costuma dizer. A ética é ligada intrinsecamente à noção de autonomia individual. Uau! Aqui a gente chega no grande problema, me parece, que é, na verdade, o centro desta apresentação que eu acabei preparando. Todos nós, então, vivemos numa sociedade plural, com vários valores morais que coexistem e que dizem: isso é nossa riqueza, precisam ser respeitados, assim como eu quero que respeitem os meus valores. Agora, cada um de nós individualmente, advogue ou não, tá? Um determinado conjunto de valores, destes, tem ainda por obrigação, não porque alguém imponha, mas para poder viver, né? Que é se posicionar diante daqueles valores, decidindo o que é o certo, o que é a coisa certa a fazer, o que é a coisa que não é certa de se fazer. Esse dilema dentro de cada concepção moral dessa, veja a multiplicidade da coisa, né? É que determinará a ética de cada um de nós. É, portanto, nesta abordagem, né, teórica, certo? Aquela frase ali embaixo, a ética é ligada intrinsecamente à noção de autonomia individual. Autonomia é um termo que significa auto, próprio, eu mesmo, tipo automóvel, né? É um carro, é um móvel, é uma coisa que se move por si mesmo. Automóvel. Autonomia, eu próprio, autonomia, normas, regras. Você se pauta pelas suas regras. Que regras são essas? Essas regras são exatamente esse trabalho que cada um de nós faz no nosso interior, de pegar aqueles valores que estão à sua volta, identificar-se com algum deles e digeri-lo, traduzi-lo em um comportamento pessoal diante de uma determinada situação. Certo? Bom, é preciso dizer que essa percepção, ela não é a única concepção sobre ética que existe. Existe ética, é um termo que tem várias concepções. Então, ela é uma escolha. Né? Nós temos aqui 4 apresentações, questão de conduta, questão de ética. É muito provável que outras pessoas que vão estar aqui vão trazer outras visões sobre isso.
para a gente pular essa parte logo, as questões dos conceitos básicos, vamos pensar na complexidade da coisa. Ela é complexa. A gente briga demais, né? Por quê? Porque a coisa é complexa. Eu estava lendo um livro esses dias. Esse aqui chama Sal da Terra. Eu leio muita coisa, né? Gosto muito de ler, eu gosto de olhar e conversar com as pessoas. Tento juntar meu conhecimento, fazendo a função dessas duas coisas. Então, esse livro do então cardeal Joseph Ratzinger, chama Sal da Terra. Sal da Terra é um texto de 97, 98, antes de ser Papa. E perguntaram para ele na entrevista, essas questões éticas, o que é a coisa que o senhor acha que é a mais difícil, né, para a sua religião de lidar nos dias de hoje, de adotar um comportamento ético? Olha, nós temos vamos até, quem quiser, dar uma lida nesse trecho, mas é assim, nós temos até muita clareza, né, sobre as questões éticas, mas tem uma área que talvez seja mais difícil nos dias de hoje, que é a área da saúde. Nós brigamos, né? Nós nos desentendemos, nós estamos procurando, com a fé que nós temos, de resolver, de fazer a coisa certa. Mas isso não é complicado só para nós. E saber o que é o certo nessa área é complicado, exige um esforço individual constante, permanente. Então, como um exemplo, uma grande autoridade, né, religiosa, dizendo, olha, tem algumas demandas que são trazidas hoje justamente pelo alto grau de desenvolvimento tecnológico, que nos colocam desafios não antes existentes. E esses desafios precisam ser resolvidos do ponto de vista ético. E ele diz, olha, há certas questões para as quais não temos uma posição. É impressionante isso. Né? Mas é de fato, por exemplo, você fala hoje do tratamento obstinado. Né? A pessoa, eu tenho como mantê-la viva nos equipamentos, mas ela está morta. Né? E vamos aguardar o momento de termos um tratamento adequado. Como é que se lida com isso? Né? Preservar a saúde, a possibilidade de vida de uma pessoa que, sob determinado aspecto, já não está mais chamada de viva, para que haja oportunamente uma ocasião de retrazê-la à vida por meio de uma nova tecnologia que pode ser criada, pode ser gerada. Não é? Quanta coisa nós fazemos hoje que não fazíamos há 5 anos atrás. E quantas promessas temos hoje que nem imaginávamos ter há 5 anos atrás. Então, o desenvolvimento tecnológico é importante, mas nos traz estes grandes desafios para o próprio setor de saúde. Nossas questões são tanto dessa natureza, dessa fronteira, como são mesmo outro tipo de questão, né? Que são, por exemplo, quando eu lido com uma orientação que eu recebi do grupo político, por exemplo, que pertenço, que ela me parece conflita com aquela maneira pela qual eu agiria individualmente. Tem aí um conflito, tem que ser resolvido, certo? E o efeito, né, vai agir, vai incidir sobre o estado de saúde meu e da população que eu estou, pela qual, de certa forma, estou responsável como conselheiro, né? Com 12 milhões de pessoas. Então, são os conflitos. Me parece bastante razoável que tenhamos dificuldades de lidar com certos problemas e, às vezes, com certas pessoas, pelo modo como elas se manifestam muitas vezes. Precisamos, isso eu vou me entender sempre como um desafio. É um problema, tem que ser resolvido. Vamos resolver no diálogo. Bom, então veja, nós estamos tendo uma sociedade altamente complexa
Como temos uma questão que é ética, se você normatiza, você entra demais na vida do indivíduo. Né? Você no máximo dá orientações. Né? Sugere modos de debater, modos de lidar com aquilo. Mas se você normatizar, transformar em lei, aí você eliminou a ética. Porque você tirou do indivíduo a possibilidade de refletir com a sua própria decisão. Volto a dizer, nesta concepção de ética que nós estamos adotando. Certo? Então, isso é muito importante. Pensar em conduta ética significa, portanto, estabelecer um permanente diálogo entre todos para discutir questões difíceis orientadas por duas coisas: boa informação, aquela informação que é correta. Eu não falo que a televisão apresenta, por exemplo, né? Ali não há informação correta. Ali há uma informação, é um dos meios, né? Não é só a televisão, outros meios. Um exemplo, basicamente o que querem que você pense. Por que querem que eu veja as coisas desta forma? É a primeira coisa que uma pessoa informada e livre se pergunta quando vê uma coisa daquela. Tem que se perguntar isso, certo? Então, veja, para concluir o raciocínio, além de informado, boa informação para tomar decisão, você fazer de maneira livre. Livre. Né? Ou seja, sem se sentir constrangido por pressões. Né? Que podem ser reais ou imaginárias, mas são pressões que você, de alguma maneira, acredita que estão exercendo sobre você. Então, veja, voltando a esse raciocínio, para fechar, o que seria uma discussão de conduta ética? Seria um constante trabalho, um trabalho permanente, constante, de promover esse debate em torno de questões éticas, junto com todos, não para promover necessariamente uma normatização sobre qual é o comportamento que você deve ter, mas o que você deve considerar para tomar uma atitude verdadeiramente ética, entendeu? Em todas as questões do seu dia a dia. Seria meio a consequência desse raciocínio. Tá bom? Queria, antes de entrar nesse tema, lembrar o seguinte: todos aqui que já trabalharam com pesquisa em saúde devem conhecer o termo de consentimento livre e esclarecido. Já ouviram falar disso? Sim. Todos? O termo de consentimento livre e esclarecido, veja só, é um documento interno em que alguém consente, ou seja, concorda, diz que sim. De que maneira ele diz que sim? De uma maneira livre, ou seja, ele não se sente constrangido a concordar com aquilo ou a discordar daquilo. Se ele discordar, ele não assina. Se ele concordar, mas ele toma a decisão livre. E esclarecido. Esclarecido é o quê? Informado. Mas informado de quê? De ao participar da pesquisa, sei dos benefícios que se pretende alcançar, mas sei também dos riscos que estão embutidos na possibilidade de alcançar esse benefício. Os riscos. Certo? Riscos e benefícios são dados a conhecer para o participante da pesquisa, e ele, sabendo disso, decide, sem qualquer tipo de pressão, ou seja, depois de devidamente informado, o que fará, consentirá ou não. É muito difícil isso. É um desafio fantástico. Não seria interessante se não fosse um desafio fantástico. Agora, quando a gente falou desse termo de conduta agora há pouco, nós falamos do quê? Formar para que você tenha informação adequada e informação. Portanto, esteja esclarecido. Para tomar uma decisão livre, né? Uma decisão sua, instruída pela sua consciência, depois de avaliados os dados e o contexto, e o conteúdo.
então, só para fechar, duas coisas que compõem, portanto, essa autonomia individual. A liberdade para tomar uma decisão. E estar devidamente informado dos benefícios e riscos, quaisquer que sejam eles, para a tomada da decisão. De certa forma, pessoal, a nossa sociedade, a sociedade ocidental, ela foi construída em cima desses dois princípios. Eu acredito que todos nós aqui, nessa sala, tenhamos uma ideia de que, olha, se eu tiver que tomar uma decisão, tanto melhor ela será, quanto mais informação eu tiver sobre aquilo, e quanto mais eu puder fazê-lo, livre de pressões, livre de constrangimentos que me impõem aquela decisão. Porque a decisão está imposta, não importa se eu sei ou não alguma coisa, não é? Se eu sei ou não, está me impondo uma decisão, não é livre de decisão. Então isso é fundamental. De qualquer forma, o que nós construímos sempre teve a ver com, de alguma maneira, a gente tentar obter essas duas coisas. Tranquilidade para decidir, liberdade de posicionamento para tomar uma decisão e a informação adequada para eu saber no que eu estou me metendo, ver se realmente isso é algo defensável, se isso realmente é algo que resolve problemas e quais são os riscos para implementar. Bom, continuando aí no livro do professor, ele, só para ajudar a gente a sistematizar um pouco esse campo da ética, né? Ele diz, olha, existem dois tipos de tomada de decisão, né, do ponto de vista ético. Um ele chama de teleológico e o outro ele vai chamar de deontológico. O deontológico nós conhecemos, né, de longa data, né? É a forma mais antiga pela qual na área de saúde a gente costuma tomar decisões, mas não só na área de saúde, o que não deve ser feito, entendeu? Cara, não pode fazer tal coisa. Código de ética médica, por exemplo, muito sábio, né? Isso não pode ser feito, né? A medicina exige, por exemplo, e os médicos, por favor, me corrijam, que qualquer ação do médico tem que ser para resolver um problema real de saúde que uma pessoa tem. Ele não pode, por exemplo, fazer uma alteração estética se o risco na saúde da pessoa não esteja presente. Certo? Então existe uma razão. Não faça tal coisa. Certo? Não faça. Esse é o modo de você resolver as coisas. Você tem uma moral que diz o que é o certo e o que é o errado, e aí você diz o errado é aquilo. Aquilo não deve ser feito. Então, de uma maneira bem sintética, existe esta forma de tomar de decisão. Ela é muito antiga no nosso meio. Nós voltamos durante muito tempo sobre isso. Nos anos 70, basicamente para cá, foi se desenvolvendo uma outra maneira de tomada de decisão, que é a que chama de... O termo não é muito preciso, mas é teleológico, que é o quê? Tele significa longe, nem televisão, né? Uma coisa que você vê aqui, mas que essa coisa está lá em algum outro lugar. Então, teleológico, né? É um conhecimento que você pensa ter de algo que acontecerá no futuro, longe deste momento. Essa perspectiva teleológica nos levou, né, a humanidade, ali a partir dos anos 70, a desenvolver uma importante ferramenta ética, que nós todos conhecemos muito bem, que é chamada de principialismo. Ou seja, as questões éticas são tão complicadas que, para que alguém possa tomar uma decisão, ter certeza de tomar uma decisão adequada, era bom levar em conta sempre alguns princípios para isso. Eu coloquei aqui um pouco a história da construção disso, do relatório Bellman, depois o livro do Bosha Chandras, e vamos pular essa parte, que são detalhes importantes, mas não dispomos do tempo para isso hoje, tá? Eu vou direto, então, aos 4 princípios. Mais um. Também não vou falar do Potter. Ele era a ponte para o futuro. Mais um. Quase que aqui na volta. Não, obrigado. Bom, então, essa discussão, em todos os anos 70, levou a que a gente chama de uma caixa de ferramentas para o trabalho ético
fez, quanto na área da assistência, certo? A assistência e saúde. Né? E eles chegaram a 4 princípios. Com princípios que precisam ser considerados pelo tomador de decisão na hora de tomar alguma decisão em relação a se vai adotar um determinado procedimento clínico, assistencial com o paciente, ou se vai realmente tentar realizar uma pesquisa. Então você tem, em primeiro lugar, o princípio da autonomia, que é o respeito à pessoa. É um respeito, né? É o que você vai agir, você vai, por exemplo, realizar uma ação clínica com alguém, irá o profissional de saúde, é o médico, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, né? Tem que sempre se perguntar, isto é do conhecimento pleno desta pessoa, que ele será submetido a este procedimento? Porque ele precisa saber o procedimento, saber os riscos do procedimento, os benefícios que se espera com o procedimento, sabe? Então, respeito. A esse respeito, eu queria comentar uma coisa, não passando. Eu estou terminando de ler o livro da Florence Nightingale, que é considerada a enfermeira que criou a enfermagem moderna. É um livro fantástico, um livro de 1859, foi publicado no Brasil em 1984 pela primeira vez em língua portuguesa. É fantástico esse livro. E assim, veja só, em 1859, as pessoas ainda não sabiam que existiam micróbios. Isso só vem depois. Pasteur, Hertz, Koch, é depois disso. As pessoas não sabiam que micróbios podiam produzir doenças. Não sabiam. Quando John Snow e o meu amigo Zé publicou um importante livro sobre isso, né, sobre John Snow, né, quando ele fez o combate do cólera em Londres, alguns anos antes, ele descobriu que eram certas águas que eram servidas na cidade, quem bebia dali desenvolvia doença, mas ele não sabia por quê. Não sabia qual era o agente. Hoje nós olhamos isso, nossa, a gente sabe tanta coisa, né? Nós sabemos tão pouco sobre outras que vão ser reveladas em breve. Nós não sabemos quais serão. Nós descobriremos elas. Assim como a Florence, lá em 1859, escreveu esse livro maravilhoso e é uma expressão de um momento, né? Um momento do desenvolvimento do conhecimento humano. Ela fala, olha, cara, ela não sabia, não podia discutir bactérias, não sabia que existiam. Né? Não sabia que as bactérias produziam doenças. Não sabia que a água podia ser uma fonte ruim. Né? O Samuel Weiss tinha, alguns anos antes, ao lutar contra a febre puerperal em Viena, não sei se vocês conhecem essa história ali, o médico Ignaz Samuel Weiss, e ele descobre o seguinte, cara, precisa lavar as mãos. Precisa lavar as mãos entre um atendimento de mulher e outro atendimento de mulher, por exemplo, de toque. Você não pode vir da sala de dissecção de cadáveres e fazer o toque numa mulher. Ele descobriu, mas ele não sabia qual era o agente, como é que aquilo acontecia. Ele olhou na realidade e falou, vamos lavar as mãos. Aí começa a lavar as mãos, mede os resultados e aí o cara cai o número de óbitos, assustadoramente. Entendeu? Lavar as mãos com água clorada. Então veja, quando a Florence escreve esse livro, a comunidade médica, de profissionais em geral, não estava ainda convencida da importância de lavar as mãos, não conheciam bactérias. Você vê pelo livro dela que não se conhecia o valor nutricional dos alimentos. Se discute o que dá para um paciente acamado: chá, chocolate ou café. O chocolate tem essa coisa, mas tudo observação direta, sem saber, isso aqui tem um valor nutricional tal, isso aqui ele é uma proteína animal, como a gente hoje sabe também. Não sabia. O que tem de especial no livro da Florence? Isso parece hoje, né? É o respeito ao ser humano. Olhar objetivamente. Aliás, essa é uma das demandas dela. Observe.
colha informações precisas, fuja dos seus preconceitos e olhe a relação entre o que você observou e o resultado que foi obtido em termos de saúde. É um respeito imenso pela pessoa, é um comportamento ético. Professor, pois não, senhor, professor. Oi, gente. Eu sou enfermeira, eu acho que deve ter outras aqui, mas a gente. Eu sou conselheira, Paulo, e uma ponte importante é isso, tudo que você está dizendo da Flórence. A coisa inusitada para mim trazer esse momento aqui, mas a Flórence olhava vagamente acamado, ferido, adoecido, não como um resto humano que já estava esperando a hora de morrer, mas como alguém, como um indivíduo, seu semelhante, que precisava ser respeitado nas suas necessidades, tanto quanto ela, quanto qualquer outra pessoa que tivesse ideia e atuante. Não tinha aquela coisa, ela trouxe esse olhar da dignidade humana para o doente. Eu acho isso muito importante a gente colocar, porque isso está valendo até hoje em todos os espaços da nossa vida. Perfeito, exato. Quer dizer, obrigado, professora. Né? Quer dizer, essa coisa de identificar essa dignidade humana e desenvolver uma ação que é respeitosa dessa dignidade, preservação dessa dignidade, sem, inclusive, ela teve muita preocupação em não conflitar com outras áreas que atuavam no segmento. Por exemplo, ela fala, eu não sou médica, entendeu? Então, veja, isso é de grande importância. Queria recuperar isso como um comportamento que define uma certa forma ética de nós lidarmos, que é basicamente o respeito ao ser humano. O que é isso? Isso é exatamente o princípio de autonomia. Há outros dois princípios no principialismo, para eu poder encaminhar o encerramento aqui, e nós deixamos aberto para o debate, né? Que é o princípio da beneficência, que não é caridade. Certo? É o seguinte, é você, ao fazer uma intervenção, ou fazer uma pesquisa, estar seguro de quais serão os benefícios à saúde que aquilo vai produzir. Tem que ter uma ideia clara de por que está fazendo aquilo e que melhoras aquilo pretende trazer. De outro lado, uma coisa muitíssimo importante, que é o princípio da não maleficência, que é o quê? Olha, buscar o bem é muito importante. Mas se na busca desse bem o risco de produzir algum mal é elevado, não procure esse bem. É o que eu aprendi com meu amigo Zé Rubio, uma fala de Hipócrates, também há 2000 anos atrás, primum non nocere. Antes de tudo, não cause mal. Então, você vai agir. Garanto, tenha certeza de que se há risco, esse risco é mínimo diante da enormidade do benefício que poderá ser alcançado pela ação. Veja só, eu estou falando com conselheiros, com profissionais da área de saúde. O pressuposto é o quê? Bom, nós podemos adotar esta ferramenta até no nosso dia a dia de ação. Mas essa posição que eu vou ter, entendeu? Ela traz que riscos, ela produz que benefícios, entendeu? Ela respeita a pessoa. A pessoa sabe, se manifestou sobre isso, está informada. Há uma maneira de você adotar isso até no seu dia a dia. E por fim, o quarto princípio é o princípio de justiça, que é não realizar desigualdades entre as pessoas. Quer dizer, se você tem um benefício, não privilegie alguém em detrimento de outro. Todos têm que ser igualmente, têm que estar igualmente diante da possibilidade de receber aquele benefício e de ser protegido daquele mal, daquele risco que pode estar embutido. Senhores, essa é uma caixa de ferramentas. Existem outras, eu trouxe aqui, não vai ser possível, mas nós podemos desenvolver, inclusive, aqui no debate. Fundamentalmente, a ideia que eu gostaria de encerrar, para que a gente possa passar para o debate, é que nós, ao pensar nessa perspectiva, nas questões éticas e nas questões éticas de saúde, a gente sempre pensa que é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Isso depende de uma formação constante. Essa formação quer dizer
este tipo de informação para poder tomar uma decisão o mais livre possível e o mais informado possível. Entendeu? Essa é uma caixa, ela é usada, essa aqui eu participei e o deontológico também, são usados já na área de saúde, com sucesso, com limitações, cada um tem sucesso e tem limitações, como é tudo que nós, seres humanos, fazemos, não? Coisa que a gente faz, atende até determinado ponto, mas não atende outras coisas. Então, opa, não foi jogar a criança, como dizia um grande amigo, né? Com a água do banho fora depois do banho. Tem coisas que tem que ser preservadas, tem coisas que tem que ser mudadas. Temos que saber discernir entre umas e outras. Então, olha, esse é uma abordagem dessas questões éticas. Agradeço imensamente o convite, espero realmente poder estar contribuindo com esse debate aqui. É uma cidade de grande importância, vocês têm uma responsabilidade imensa, 12 milhões de pessoas. Eu trouxe alguns dados aqui de pesquisas feitas sobre os conselhos. Senhores e senhoras, as notícias não são boas, não são boas. Há muita carência, muita deficiência no funcionamento dos conselhos de saúde no Brasil todo. Segundo um tipo de pesquisa que a gente está começando a fazer agora, que são as chamadas pesquisas de